Olá a todos, aqui quem fala é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal Reforma e Teologia. No vídeo de hoje, vamos tratar de um tema que desperta curiosidade, medo e muitas especulações: casas assombradas e a presença de manifestações espirituais demoníacas. É muito comum ouvir relatos de pessoas que afirmam ter visto figuras misteriosas, ouvido sons inexplicáveis, ou sentido presenças estranhas em residências, hotéis ou lugares abandonados. Filmes, séries e a cultura popular reforçam essa ideia, tornando o fenômeno ainda mais conhecido e temido. Mas a pergunta que precisamos fazer é: o que a Bíblia realmente ensina sobre esses casos? Será que essas experiências refletem apenas superstição popular, fruto da imaginação humana, ou há uma realidade espiritual concreta por trás desses relatos? A palavra de Deus nos apresenta a existência de forças espirituais malignas, Satanás e seus demônios, que atuam no mundo, buscando enganar, confundir e assustar os seres humanos. Elas podem se manifestar de formas que desafiam a percepção natural. E entender essas manifestações exige discernimento bíblico e teológico. Portanto, fique comigo até o final, porque este é um tema que exige equilíbrio entre a realidade espiritual e a autoridade de Deus, evitando tanto o sensacionalismo quanto o ceticismo irracional. Vamos começar. Primeiro ponto, tópico da nossa abordagem. Por que muitas pessoas relatam experiências de casas assombradas? Os relatos de casas assombradas são numerosos e recorrentes em diversas culturas, mas a teologia bíblica oferece uma explicação clara para essa realidade. Os demônios possuem poder para atuar no mundo físico e podem produzir manifestações anormais que assustam e confundem os seres humanos. A Bíblia ensina que Satanás e seus espíritos malignos não são meras ideias ou símbolos. Eles são seres espirituais reais, ativos e capazes de influenciar a realidade criada por Deus. Isso inclui manipulação de elementos físicos, produção de sinais e prodígios e até mesmo a capacidade de se disfarçar ou se manifestar diante das pessoas. Quando uma casa se torna palco de ruídos inexplicáveis, objetos que se movem sozinhos, sombras ou sensações de presença, a Bíblia ensina que há uma atuação direta de espíritos malignos. Esses relatos não podem ser atribuídos meramente à imaginação ou coincidência, pois os demônios têm a capacidade de operar no mundo natural para criar experiências que despertam medo e confusão. Êxodo 7, 10 a 12. Atos 8, 9 a 24. Além disso, a multiplicidade de relatos não é surpreendente, considerando que o objetivo do diabo é enganar e assustar o ser humano, promovendo superstição e afastando-o da verdade de Deus. Cada experiência relatada, mesmo que interpretada de maneiras diferentes, é potencialmente uma manifestação da atividade enganadora e perturbadora do reino das trevas. Portanto, a razão pela qual tantas pessoas relatam casas assombradas está diretamente ligada à realidade da guerra espiritual, na qual os demônios usam sua capacidade de operar de forma anormal no mundo físico para criar medo, confusão e influência sobre os seres humanos. Segundo ponto, como a Bíblia descreve a atuação de espíritos malignos no mundo material.
A Bíblia fornece fundamentos claros para entendermos que espíritos malignos podem atuar e de fato atuam no mundo material, incluindo a possibilidade de provocar assombração em lugares e perturbação sobre seres humanos. Essa realidade está diretamente ligada à natureza de Satanás, de seus anjos caídos, que não se limitam a influenciar apenas pensamentos ou corações, mas também podem interferir no mundo físico. Um exemplo paradigmático desse tipo de atuação é encontrado no relato sobre o rei Saul. Segundo a narrativa bíblica, Saul era atormentado por um espírito maligno enviado por Deus após rejeitar sua vontade. O texto bíblico diz assim: e o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Algumas traduções da Bíblia, como essa, cujo texto foi recitado, a Almeida Revista e Corrigida, descrevem que ele era literalmente assombrado por esse espírito maligno, sofrendo angústia, terror e distúrbio emocional, o que evidencia que a ação do maligno pode se manifestar externamente, produzindo efeitos tangíveis na vida humana. Essa ação não se limita apenas ao sofrimento interno ou emocional, mas pode gerar sinais visíveis ou audíveis que impressionam os observadores, reforçando a ideia de que os espíritos demoníacos têm poder de influência sobre o ambiente físico. Além disso, a palavra de Deus apresenta outros exemplos que demonstram a atuação física e perceptível dos demônios. Em Êxodo, os magos de Faraó realizaram sinais sobrenaturais, como transformar cajados em serpentes, por meio de artes ocultas. Êxodo 7, 10 a 12. O texto bíblico indica que essas manifestações não eram meras ilusões humanas, mas operações de natureza espiritual demoníaca, realizadas no mundo físico. Isso confirma que seres malignos podem interagir com a matéria e provocar fenômenos que desafiam a compreensão natural. No Novo Testamento, observamos que Jesus e os apóstolos confrontavam diretamente espíritos malignos que possuíam ou afligiam pessoas. Em Lucas 8, 27 a 33, por exemplo, encontramos o caso do homem possuído por muitos demônios, que manifestavam sinais visíveis, força descomunal, comportamento errático e capacidade de causar destruição. Essa demonstração mostra que o mundo espiritual das trevas é capaz de produzir efeitos tangíveis no mundo material, criando situações que podem ser percebidas como assombração, perigo ou fenômeno sobrenatural. Outro ponto importante é a capacidade dos espíritos malignos de enganar e assustar os seres humanos. Muitas vezes, através de aparições ou manifestações de sons e sombras, levando as pessoas a acreditarem que estão diante de fantasmas ou forças sobrenaturais desconhecidas. A Bíblia ensina que os demônios podem se transfigurar, se apresentando de formas enganosas, com o objetivo de confundir e perturbar. 2 Coríntios 11, 14. Isso explica porque relatos de casas assombradas frequentemente descrevem figuras, vultos ou presenças que provocam medo intenso e inexplicável.
Portanto, a combinação de relatos bíblicos, como o de Saul, e as demonstrações de ação física de espíritos malignos fornece fundamento sólido para afirmar que os demônios podem agir no mundo material, incluindo lugares específicos. Eles têm poder para manipular elementos da criação, causar perturbação e criar experiências sobrenaturais percebidas pelos seres humanos. É importante destacar que essas manifestações não acontecem de forma aleatória, mas sempre com o propósito enganar, intimidar e afastar as pessoas da verdade de Deus. O objetivo final do maligno é conduzir o homem à superstição, ao medo e à rejeição da autoridade divina. E, por fim, ao inferno. Fazer com que ele se perca eternamente, explorando a fragilidade humana diante do invisível. Em resumo, a Escritura confirma que espíritos malignos possuem poder de atuação no mundo físico, podem causar sofrimento emocional e perturbação externa. São capazes de enganar e assustar os seres humanos através de sinais, aparições e manifestações, e atuam com o propósito de afastar os homens de Deus, não é? Para que eles se percam, né? Tenham o mesmo destino que eles, que é o inferno, a condenação eterna no lago de fogo. Bem, então, eles atuam com o propósito de afastar os homens de Deus, manipulando circunstâncias e ambientes. Com isso, compreendemos que os relatos de assombração em casas ou lugares isolados têm respaldo na realidade espiritual bíblica, não é? Na doutrina ensinada pela Escritura sobre o mundo espiritual das trevas. E que os cristãos devem abordá-los com discernimento, oração e confiança na soberania de Deus, reconhecendo que o conflito entre o bem e o mal se manifesta tanto no mundo espiritual quanto no físico. Agora, chegamos ao terceiro ponto da nossa abordagem no vídeo. Como os cristãos devem compreender e reagir diante dessas situações, mantendo firmeza na fé? Bom, diante da realidade de que espíritos malignos podem atuar no mundo físico e criar fenômenos assustadores, como assombração em casas, é fundamental que os cristãos compreendam essas situações à luz da Escritura e adotem uma postura de fé, discernimento e autoridade espiritual. Primeiramente, é preciso entender que o poder do maligno é limitado. Satanás não possui autoridade absoluta sobre os filhos de Deus, e sua atuação está sempre subordinada à soberania de Cristo. Como Paulo ensina, todo o poder espiritual das trevas já foi vencido por Jesus na cruz, e a autoridade do cristão em Cristo é real. Colossenses 2,15, Efésios 6, 10 a 18. Isso significa que mesmo quando um demônio se manifesta ou provoca perturbação, o crente não precisa temer, pois pertence àquele que venceu definitivamente todo o reino das trevas. Além disso, os cristãos devem praticar o discernimento espiritual, reconhecendo a diferença entre superstição, coincidência e a real ação demoníaca. Não toda experiência estranha ou inexplicável é sinal de manifestação demoníaca. Muitas vezes, fatores naturais ou psicológicos explicam parte do fenômeno. O discernimento bíblico protege contra o medo irracional e o sensacionalismo. A oração e a submissão à palavra de Deus são ferramentas essenciais. O cristão deve invocar a autoridade de Cristo, declarar a palavra de Deus sobre a situação e resistir firmemente ao inimigo. Tiago 4,7 ensina que, ao resistirmos ao diabo, ele fugirá.
E 1 Pedro 5, 8 a 9, alerta que devemos estar vigilantes, mas confiantes, sabendo que a luta é espiritual, mas a vitória já foi garantida em Cristo. Outra prática importante é a manutenção de um ambiente espiritual saudável. Isso inclui oração, adoração, leitura da palavra e comunhão com outros cristãos. Formas de proteger o lar e a vida do crente de influências malignas. A Bíblia mostra que a presença de Deus é um escudo contra o mal. Salmo 91. E que lugares ou pessoas que permanecem em obediência e fé têm proteção espiritual real. Finalmente, a postura do cristão deve ser equilibrada, não ceder ao medo, não buscar sensacionalismo, mas também não negar a realidade da atuação demoníaca. Isso implica reconhecer que há uma batalha espiritual acontecendo, mas que Cristo é maior e sua autoridade garante proteção, paz e vitória. Em resumo, os cristãos devem compreender que a atuação demoníaca é real, mas limitada. Praticar discernimento para identificar corretamente a natureza dos fenômenos. Resistir com fé, oração e declaração da palavra. Manter comunhão, adoração e submissão a Deus. E lembrar sempre que a vitória final pertence a Cristo, que já venceu o maligno. Dessa forma, mesmo diante de casas ou lugares assombrados, o crente permanece firme na fé, consciente da autoridade de Cristo e protegido pela presença do Senhor, sem ceder ao medo ou à superstição. Então, para concluir, fé, discernimento e autoridade em Cristo. Em síntese, os relatos de casas assombradas e manifestações espirituais demoníacas não devem ser ignorados nem tratados como mera superstição. A Bíblia confirma que espíritos malignos podem atuar no mundo material, causando perturbação, medo e confusão, mas sempre dentro dos limites estabelecidos por Deus. Diante disso, o cristão é chamado a manter firmeza na fé, exercendo discernimento, oração e autoridade em Cristo. Resistir ao inimigo, confiar na soberania de Deus e proteger o lar com a palavra e a presença divina são atitudes que garantem segurança espiritual. Portanto, o que deve nortear a reação do crente não é o medo, mas a confiança absoluta em Cristo. Já venceu Satanás e assegura proteção, paz e vitória sobre todas as manifestações do reino das trevas. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenha entendido e gostado do conteúdo. Obrigado por assistir até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal Reforma e Teologia.